Oi, pessoal. Sou Navina Carenha. Estou aqui para dar continuidade nessa segunda parte do nosso estudo sobre a arte de decorar para a alma, né? Eu falava com vocês na primeira parte desse estudo sobre os fundamentos, os embasamentos, né, do holismo, né, do que é o design holístico, né, porque ele é a premissa de se decorar para a alma, ele é o estudo, ele é o caminho que a gente percorre quando a gente deseja construir espaços voltados para o ser, né? Falamos sobre a necessidade do homem de abrigo e no final do vídeo eu deixei uma pergunta para que pudéssemos refletir, não é? Sobre a nova era, sobre esse momento que vivemos, não é? Onde tudo parece estar caminhando e nos convidando para um novo momento da existência, né? Um novo momento para a humanidade, né? Chamada de Era de Aquário, né? Essa era que chega, esse novo momento, que de alguma forma nós já estamos, né, imersos nessa vibração, é também chamada Era do Espírito, né? Onde muitos de nós já compreendemos que esse é um novo contexto de existência para a humanidade, né? Uma era onde a comunicação acontece com muito mais velocidade, com muito mais força, justamente porque a proposta, digamos assim, ou encontrando uma palavra talvez um pouco mais apropriada, a essência, né? A qualidade energética é a da união, né? É a comunicação que embasa a união para a ascensão coletiva, né? Para que todos possamos experienciar o espírito, né? E é muito interessante porque quando a gente pensa em arquitetura, quando a gente pensa em design de interiores, os conceitos, né, digamos assim, os princípios básicos do design de interiores clássico, né, esses que a gente aprendeu, estuda e tem estudado para atender às primeiras necessidades do homem, esses princípios estão diretamente conectados com a funcionalidade, né? A gente precisa de espaços funcionais, espaços que atendam às atividades que ali acontecem, mas a gente também precisa, digamos assim, da estética, né? Do belo. É isso que tem sido a chave mestra, né? Dentro do design de interiores. É a fusão da funcionalidade e da estética, né? É fazer as coisas funcionar de uma forma bonita. E tem um terceiro princípio também, que seria o princípio da harmonia, do equilíbrio entre esses dois aspectos, não é mesmo? Se eu tenho um espaço que somente é bonito, ele não me atende, e não necessariamente me atende enquanto necessidade funcional, ele não atingiu a sua premissa de um bom projeto de design. Como o oposto, né? Eu posso ter um projeto que é super funcional, que super atende a atividade, mas que visualmente não causa uma sensação boa para quem está ali. E aí o design perde, não é verdade? Ele deixa de estar completo. Então, a harmonia entre essas duas coisas seria o terceiro pilar que sustenta essa questão do estudo do design, da arquitetura
clássicos, né? Agora, vamos expandir um pouco mais essa percepção, porque quando hoje penso na relação homem e espaço, né, de que eu falo, né? Eu falo dessa relação da atividade do homem ali dentro do espaço? Sim, falo, né? Um espaço para dormir é completamente diferente de um espaço para estudar, não é? As necessidades são muito distintas. Então, assim, inicialmente, se as minhas reflexões elas pairam sobre esses primeiros princípios, né, de funcionalidade e de estética, eu sinto que o design atual ele consegue atender muito bem, né? Agora, vamos compreender um pouquinho mais dessa relação do homem com o espaço, né? Edward Toll, em seu livro A Dimensão Oculta, ele cita que o homem e seu ambiente não podem ser estudados separadamente, pois fazem parte de um mesmo sistema de interação, né? E que dentro dessa interação do homem com o espaço, dessa relação, a experiência que o homem tem dentro desse espaço, o que ele vive em termos, o que ele experiencia, não seria algo só visual, né? O visual é um aspecto com o qual ele se relaciona e o qual ele experimenta. Mas não é somente o visual. Ele também experiencia o que a gente pode chamar de vivência multissensorial, né? A visão é um dos sentidos, mas nós temos tato, olfato, não é? Audição. Então, quando a gente pensa na nossa relação com o nosso todo, aqui, né? Com o que nos circunda, se pararmos para observar, começaremos a perceber que os nossos canais sensoriais, eles estão o tempo inteiro recebendo e emanando conteúdo comunicativo, né? Conteúdo de troca, conteúdo energético. Edward Toll fala ainda que o ser humano ele possui aspectos, né? Como falávamos aqui, visuais, sinestésicos, né? De movimento, táteis, térmicos, né? E cujo desenvolvimento desses aspectos sensoriais, ele pode ser, o desenvolvimento desses aspectos, ele pode ser inibido, né? Constrito, ele pode ser retraído e reprimido por esse entorno, ou ele pode ser estimulado. Olha que coisa interessante. No momento em que eu entro adentro por um espaço, né, eu posso encontrar nesse espaço uma atmosfera, uma série de aspectos que podem ou me fazer reprimir, né, digamos assim, inibir esses meus aspectos, né, sensoriais, ou ele pode abrir o campo e estimular para que esses aspectos eles possam, na verdade, aflorar, né? De uma forma mais simples. Um espaço ele pode me provocar a estar em ressonância fina com a minha sensibilidade, com o meu sensorial, ou ele pode inibir, né? Bloquear essa afinidade, essa sensibilidade, né? Se para você nesse momento seria bom um exemplo, posso, né, trazer aqui justamente o que falei um pouco no primeiro vídeo sobre
as arquiteturas sagradas, os espaços sagrados, né? E essa necessidade que o homem, desde sua existência, tem de ter locais, espaços, onde ele possa estar em contato com essa dimensão oculta. Né? Você pode, nesse momento aí, né, fechar um pouco seus olhos, se permitir abrir espaço para memórias e lembranças de lugares nos quais talvez você não saiba nem porquê, mas lugares nos quais você entrou e com um pequeno passar de tempo ali, você começou a sentir, né, a sentir os seus canais sensoriais se abrindo e estabelecendo uma conexão refinada com esse espaço. Em geral, isso costuma acontecer com frequência nos centros, né, nos templos sagrados, em espaços onde o homem construiu para esse fim. Não é interessante isso? Então, o homem construiu para esse fim. Então, você vai lá e você consegue, né, sair do seu padrão de uso das suas redes sensoriais e expandir essas redes dentro desses espaços, não é verdade? Então, estudando tudo isso, né, o Edward Toll, esse antropólogo, ele conseguiu trazer conteúdos bastante interessantes para a nossa reflexão a partir desse olhar, né, com relação ao que o espaço pode fazer comigo, de maneira a me abrir, a refinar o meu canal sensorial, ou o oposto disso, né? E é interessante porque justamente essa reflexão, esse olhar para essa possibilidade desse refinamento sensorial que embasa justamente a proposta do Healing Design, a proposta do design holístico, a proposta dessas ciências que aportam o estudo energético dos espaços e fazem uso, né, desses estudos para justamente possibilitar que cada um de nós, seres humanos, né, possamos ter essas experiências em nosso cotidiano e não mais em momentos esporádicos, em momentos em que nos deslocamos para ir para um lugar para entrar em contato com isso. Né? E aí nós voltamos para a pergunta-chave, né, do final desse vídeo, que é se, né, há muito tempo atrás, a necessidade do homem era abrigo para o corpo, né? Quando pensamos na nova era, quando pensamos no novo momento em que gradativamente construímos em nosso planeta, e quando pensamos nos limiares, né? Nos limiares, né, que o ser humano tem tocado dentro de seus processos terrenos, as questões do homem do século XXI, né? Quando pensamos que esses conteúdos eles têm, né, têm sido tonificados mais e mais e mais e, digamos assim, provocados mais e mais e mais, né? A gente pode aqui, né, começar a abrir, né, essa questão. Né? Quando a gente pensa numa sociedade ansiolítica, né, numa sociedade deveras caótica,
numa sociedade que parece estar no seu limite, onde estaria hoje o abrigo, né? Onde estaria hoje o lugar para esse ser humano conseguir dialogar com essa situação limítrofe que encontramos hoje em nosso mundo, né? Onde a aceleração está num ritmo praticamente inalcançável, onde algumas patologias psíquicas têm se manifestado com uma ênfase deveras preocupante, né? Então, o que seria, né, hoje um caminho dentro do design da arquitetura para este homem que se encontra no seu desafio limite, né? Onde estaria isso, né? As questões que hoje afligem, né, o homem do século XXI, literalmente, né? A gente pode dizer que estão muito mais necessitadas de visitar conteúdos profundos, né? De encontrar respostas que já sabemos que não estão lá fora. Como aportar isso? Como aportar o ser humano para que ele possa começar agora a sua jornada para dentro, sabendo que para fora os limites, né, estão sendo cada vez mais determinados. Então, onde é que nós, né, arquitetos, designers, né, estudiosos, podemos intervir ou auxiliar? Né? Onde podemos nós, humanos, agora encontrar de fato abrigo para o desafio desta transformação que passa por dentro, né? Então, eu vou deixar essa questão para que possamos aprofundar no próximo vídeo, a terceira parte desse nosso estudo.